noite, porque a probabilidade de disseminação da variante Omicron em nível global, infelizmente, é alta, hein? A afirmação foi feita pela Organização Mundial da Saúde. Minutos após o comunicado, o Reino Unido convocou uma reunião emergencial do G7, o grupo formado pelos 7 maiores países do mundo, para discutir medidas para tentar conter a disseminação dessa Omicron. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson decretou a volta da obrigatoriedade do uso de máscara em estabelecimentos comerciais e transporte público, além da realização de testes de detecção para viajantes. O governo do Japão anunciou que vai retomar o veto à entrada de novos residentes estrangeiros no país. A Prefeitura de Salvador anunciou o cancelamento do evento Virada Salvador, festa de Réveillon marcada para promover esse evento na capital baiana. Já a Prefeitura do Rio de Janeiro informou que não existe a possibilidade de a cidade cancelar ou postergar festas como Réveillon e Carnaval. Aqui no estado de São Paulo, cerca de 70 cidades anunciaram o cancelamento das festas de Carnaval. Na capital paulista, a Prefeitura divulgou no Diário Oficial da cidade a primeira lista de blocos que já possuem a liberação para desfilar no ano que vem, em 2022. Depois de anunciar a compra de 100 milhões de doses da Pfizer para o ano que vem, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou hoje que o Brasil está preparado para combater uma nova Covid, uma nova cepa da Covid-19, uma possível nova onda que todos nós queremos evitar. Mas nós vamos ouvir agora o que o ministro disse. É a reafirmação do compromisso do governo Bolsonaro com o fim da pandemia da Covid-19. Somente para relembrar a vocês, esse esforço começou desde o início dessa pandemia e a busca por vacinas não aconteceu de maneira atrasada, como a falsa narrativa quer fazer crer a população do Brasil. Já em maio de 2020, começaram pesquisas com a vacina de Oxford, que resultou na transferência de tecnologia para que a Fiocruz pudesse fazer vacina com o IFA nacional. Essas pesquisas também aconteceram, como por exemplo com a Pfizer, que vários dos sujeitos da pesquisa, do estudo que ensejou a aprovação dessa vacina mundialmente, aconteceram também aqui na cidade de Salvador. O governo, através de uma estratégia diversificada, adquiriu mais de 550 milhões de doses de vacina somente para o ano de 2021. 200 milhões com a Pfizer. E é por isso que, em 8 meses, desde que assumimos o Ministério da Saúde, nós assistimos uma queda importante do número de casos e de óbitos. Mais de 90% de queda de número de casos e de óbitos, Roberta. E isso a população brasileira já reconhece. Aí a fala do ministro da Saúde do governo federal, Marcelo Queiroga. E o nosso time já está na tela, justamente para a gente tentar discutir um pouco, entender essa situação em relação a Carnaval, em relação ao Ano Novo, em relação a essa nova cepa, a reação dos países europeus. Mas eu quero colocar em discussão aqui com o nosso time um critério, um fator político também nessa história. Porque vejam só, Constantino, Bruna, Serrão e Piperno. Eu estou vendo a turma que disse fique em casa, agora dizer sai de casa. E a turma que disse sai de casa, agora falar fique em casa. Vocês precisam me explicar um pouco isso que está acontecendo, porque as pessoas que nos ouvem estão um pouco confusas nessa história toda. É para ficar em casa, é para sair de casa, é para ter festa de Réveillon, Carnaval, não é para ter. Eu quero uma avaliação de vocês e quem começa hoje é a Bruna Torlai. Boa tarde, Paulo e demais colegas, a todos que nos acompanham. Veja, eu acho muito engraçado isso que está acontecendo também, Paulo. Eu estou morrendo de rir do fato das pessoas não saberem mais o que fazer com as suas opiniões rasas, né? Eu sempre achei que é o seguinte, é um absurdo você querer ser fiscal da decisão alheia, né? A gente sempre tem que estimular a responsabilidade individual e que as pessoas façam as escolhas com o máximo de informação possível. O maior problema da pandemia foi a sonegação da informação e uma espécie de censura de alguns momentos do debate, né? Eu lembro muito lá em março, quando aquele virologista belga, eu até anotei o nome dele aqui, tá? Para dar a fonte corretamente, eu não vou saber falar, mas é o Gert van den Bosch, acho que esse é o nome dele, não sei alemão, me perdoem, mas quando ele disse, olha, eu sou totalmente favorável à vacina, mas da maneira como está sendo feita, talvez a gente tenha problemas no futuro, porque a gente está forçando aí o vírus a se desdobrar
vacinar em outras variantes, né? No meio de uma pandemia, você vacinar, pode haver esses riscos. É alguém que de maneira contrária à vacinação, ele simplesmente alertou para os riscos de se vacinar durante uma pandemia, considerando que quando o vírus chega, né, no organismo e ele já está com o sistema imunológico para recebê-lo, ele força o vírus a criar resistência. Né? Foi um alerta, simplesmente, de um virologista aí renomado. E, a gente viu até o Estadão ir atrás de especialistas que contrariassem o argumento do virologista. Não, olha, consultamos especialistas e eles refutam o argumento do virologista de que vacinar numa pandemia pode ser risco, e os nossos especialistas afirmam que sim, essas nossas vacinas protegem contra outras variantes. E agora está todo mundo com a cara no chão. Por quê? Porque quando o jornalista fala mais que os cientistas que ainda estão estudando o vírus, é isso que vai acontecer. Imagine, então, quando prefeitos, quando pessoas ali influenciadores de rede social querem falar mais do que os cientistas que demoram um tempo aí para absorver e compreender o vírus. Né? Então, essa é a questão. O que está acontecendo é que teve muita gente dando pitaco onde não deveria, tá? E, nesse momento, as pessoas estão tendo que reavaliar de ambos os lados, tá? Teve também um lado do pessoal que começou a falar, não, imunidade de rebanho, tá? Vamos definir imunidade de rebanho? Imunidade de rebanho é quando as pessoas vão se infectando e a gente tem política de vacinação e as coisas vão acontecendo ao longo de 10 anos. Imunidade de rebanho não existe em um ano, é um negócio que demora. E é algo que tem a ver com uma combinação entre política pública de vacinação, que é preventiva, com pessoas que vão se infectando. Então, a discussão foi toda muito errada, Paulo, e é muito bom que agora as pessoas aprendam com isso, tá? Eu sou da pessoa que continua achando, como eu sempre achei, que as pessoas devem ter responsabilidade sobre as suas escolhas, né? Essa história de um ou outro ficar dizendo se você tem que ficar em casa ou não, que máscara você tem que usar ou não, é um negócio sempre um pouco complicado, porque você tira a responsabilidade das pessoas e aí você tem em cada esquina o projeto de um ditador, né? E aí, quando você não tem, de maneira nenhuma, uma política pública um pouco mais responsável e menos interessada em guerrinha política de ano pré-eleitoral, a coisa piora de figura, né? Eu só queria fazer um retoque à fala aí do Queiroga, né? Ele disse, o governo Bolsonaro sempre se comprometeu com o fim da pandemia. Também eu acho um pouco inadequada, porque, veja, nenhum governo pode decidir ou pode tentar trabalhar contra o fim de uma pandemia. Então, são inúmeras variações, né? É muito complicado esse tipo de compromisso. Sempre que o homem tenta se colocar como alguém que pode superar a natureza e controlá-la e ter a solução final, ele vai quebrar a cara. Como todo mundo que estava dizendo que a vacina era a única solução, e agora aí a gente está vendo que mesmo as pessoas vacinadas correm o risco de se infectar, e por isso que tem tanta gente aí cancelando o Réveillon, porque as vacinas não mostraram que elas eram tudo aquilo que algumas pessoas prometeram por elas. Eu aposto que nem os cientistas da Pfizer prometeram aquilo, mas alguns influenciadores saíram prometendo pela vacina da Pfizer o que ela mesma não podia cumprir, por ser algo em uso emergencial, né, que em fase de aprimoramento. Então é interessante, é uma boa lição de humildade para todos nós, Paulo. Ô, Bruna, mas é uma cepa nova, né? Nós estamos falando de uma cepa nova, em que a vacina realmente não cobria. Sim, mas veja só, o que se estava defendendo, por isso que eu citei o virologista belga, é que quando ele deu essa declaração, olha, inclusive vacinação em massa no meio de uma pandemia pode ajudar o surgimento de novas cepas muito mais rápido, né? Quando ele disse isso, toda a imprensa saiu correndo, não, imagina, a vacinação protege de outras variantes, sendo que ninguém nem sabia quais seriam essas outras variantes. O que a gente está vendo agora, justamente o que você falou, Paulo, surge uma cepa nova e a vacina evidentemente não cobre, claro que não. É lógico que sim. O que não é lógico foi a defesa que alguns jornais fizeram lá em maio, dizendo que é claro que as nossas vacinas atuais cobririam cepas futuras. É claro que não. Então, assim, o que a gente está vendo agora é o quanto que faltou de seriedade de vários veículos de comunicação. O quanto que a gente precisa ter calma e paciência quando se trata de um assunto que está além, né? Além do mundo da palpitaria, né? Quem palpita não deveria ficar decidindo aí como é que deve correr uma pandemia e o que é que funciona, o que é que não funciona. A gente tem que ter um pouco mais de paciência e ouvir mais
do que sair dando receita mágica, né? E olha, só fazer um registro aqui, a declaração da OMS ainda aponta a necessidade de 2 a 3 semanas para fazer uma avaliação se esta vacina que nós tomamos aí de diversos fabricantes diferentes tem ou não eficácia. Então nós estamos no momento justamente de aguardar o posicionamento da própria OMS. Ô Piperno, eu quero uma avaliação sua aqui no nosso programa justamente sobre essa história de Réveillon e Carnaval, né? Qual que é seu posicionamento em relação a isso? O Brasil, ele deve investir nisso? A gente deve parar nesse momento, suspender até por precaução? Como é que você vê? Paulo, é evidente que a gente também não pode ficar desconectado do resto do mundo. A OMS vai se pronunciar e é óbvio que o Brasil tem que estar muito atento a isso e o Brasil tem que estar em conformidade aí com essas organizações totalmente responsáveis, né? O fato do ministro, por exemplo, antecipar e achar que a pandemia está no fim é mais ou menos como ele querer revogar a lei da gravidade. As coisas não são assim. As vacinas que já estão em uso, todas elas aprovadas depois das suas 3 fases, elas reduziram exponencialmente os casos de óbitos, né? Felizmente isso aconteceu aqui também. O Brasil chegou a ter mais de 4.000 óbitos por dia. Hoje, felizmente, essa média baixou para um pouco menos de 300, que ainda é muita coisa, e a gente espera que em breve esse número seja ainda mais reduzido. Agora, como se trata também de uma cepa nova, é óbvio que a gente vai ter que aguardar melhores informações. Então a vacina foi extremamente eficiente contra tudo aquilo que a gente conhecia até agora. Não é, e foi exclusivamente a vacina. Não foi, por exemplo, as pesquisas lá que acabaram, enfim, arrebatando tanta gente, né, lá atrás. Por exemplo, as pesquisas do médico francês Didier Raoult, né, que acabou tendo um séquito aí de defensores e que ele apregoava que, por exemplo, a cloroquina era eficaz e depois ele mesmo acabou voltando atrás, felizmente. Então, é necessário que o mundo todo monitore tudo que está acontecendo na Europa nesse momento. Vou dar um caso, por exemplo, porque em algumas situações, futebol é até um microcosmo disso. Nesse final de semana, houve um jogo lá em Portugal envolvendo um time chamado Belenenses, que entrou em campo com um número menor de jogadores porque 13 atletas do seu elenco estavam infectados. E hoje, a Organização de Saúde lá de Portugal, o Ministério da Saúde, informou que provavelmente esses jogadores foram infectados pela nova cepa, porque um dirigente, uma pessoa do staff do clube, foi para a África do Sul, voltou, ele deu positivo e provavelmente ele foi aí o vetor de contaminação. Então, é necessário mais informação. Então, para tomar esse tipo de atitude, por exemplo, mais radical em relação ao carnaval, eu acho que a gente tem que aguardar um pouco isso. Até porque a indústria do carnaval ela tem que ter previsibilidade também. Você imagina, eu não vou fazer nada, e todo mundo envolvido nisso trabalha, investe, aí você chega lá em fevereiro e fala, olha, temos uma nova cepa, então nós não vamos poder ter carnaval. E aí, quem é que paga essa conta? Da mesma forma que você não pode irresponsavelmente falar, liberou geral, nós vamos resolver isso depois. Então, esse monitoramento ele tem que ser diário a todo instante para a gente ter melhores informações e, a partir disso, tomar as melhores decisões. Piperno, mas você não respondeu a minha pergunta. Minha pergunta é justamente sobre os dados que a gente tem hoje. Realizamos Réveillon e Carnaval ou não? É sim ou não? Então, vamos lá. Carnaval é mais distante, eu não cancelaria. Aguardaria mais informações. No caso do Réveillon, sim. Nós não temos... Mas qual que é a diferença de uma festa para outra? Prazo. Então, eu acho que até o Carnaval a gente vai ter mais e melhores informações. Agora, em relação ao Réveillon, não. Porque, inclusive, já tem gente circulando pelo Brasil suspeita de ter trazido essa nova cepa. Serrão, mas a boa notícia em relação a essa nova cepa, se é que existe uma boa notícia em relação a isso, é que ela não tem um efeito muito drástico se comparado justamente às outras variantes. Ela é um pouco mais leve. A gente pode enxergar isso como uma boa notícia, se é que seria, né?
Saudações, meus amigos e meus amados Ômicrons, que agora, o fator Ômicron entra na questão da própria disputa eleitoral, entra de novo no nosso cotidiano e nas rotinas, naquilo que vem sendo elaborado por aqueles que desejam, de novo, praticar medidas de engenharia social contra a população. Então, começou de novo o Carnaval do Covidão. Já disse aqui e repito, sou contra a realização do Carnaval da maneira como ele está sendo pensado. Não tem, era o momento agora de impedir realização de Carnaval preventivamente. Seria o mais seguro diante do risco da explosão da Covid no Brasil e no mundo. Não é hora da gente fazer Carnaval. Mas o brasileiro não pensa dessa maneira, não age preventivamente, não gosta de levar as ameaças a sério. Em 2020 foi a mesma discussão que redundou em quê? Em contaminação violentíssima pela Covid logo após o Carnaval. Então, a gente é um povo que, infelizmente, não aprende com os erros históricos e continua a repetir os próprios erros já cometidos. Isso é muita imbecilidade. Então, vamos falar de novo em lockdown? Não tem que fazer lockdown nenhum. Tem só que tomar cuidado, tomar todas as medidas preventivas e evitar o que efetivamente causa a disseminação da doença, que é a aglomeração. Enquanto isso, todo mundo tem que continuar tomando vitamina D, se alimentando direito, verificando, indo ao seu médico saber se você tem doença pré-existente que possa ser agravada por uma eventual infecção de Covid, cuidar delas e ficar preparado para o que vem. Porque na primeira etapa, na primeira fase da Covid, não estávamos preparados. E aí a quantidade gigantesca de centenas de milhares de mortos. Enquanto o Brasil não aprender a parar de repetir os mesmos erros, a gente não vai evoluir. Agora, Constantino, há necessidade de se ter uma certa serenidade nesse momento, né? Porque tem muita gente, por muitas vezes, que aposta no pânico nesse momento. É um momento delicado, a ciência está estudando, a ciência está avaliando, está vendo, é uma variante nova, mas tem uma coisa que não contribui em nada, é o pânico, né? Boa tarde, Paulo. Sem dúvida, o pânico desde o início tem sido um fator de piora nos debates, né? Inclusive, muita gente monopolizando a fala em nome da ciência e até mesmo a preocupação com vidas alheias, né? Então, isso é politicagem, isso não é algo sério. E essas pessoas, infelizmente, se meteram nesse labirinto de narrativas que hoje expõem toda a sua hipocrisia, né? Porque foram arrogantes, falharam, né? 15 dias para achatar a curva, depois a gente vê, não, máscara em todo lugar, lockdown, não, a vacina vai trazer a volta à normalidade. E cá estamos nós, né? Quase 2 anos depois, vendo que nada disso até aqui surtiu o devido efeito. E é muito difícil você debater com argumentos contrafactuais, né? Seria muito pior se não tivessem seguido as coisas que nós defendemos, né? É impossível provar. Mas não há robustez científica na defesa de nenhuma dessas grandes medidas milagrosas que foram oferecidas. Essa é a verdade, né? Então, a gente se sente que nem aquele personagem do Dia da Marmota lá, o Bill Murray, né? Que acorda todo dia no mesmo dia. Todo dia aquela sensação de que daqui a pouco vão estar discutindo 5ª dose, mais máscara, mais lockdown. Aqueles que falaram economia fica para depois, agora estão preocupados com a economia, né? E só falam de economia, aliás. Então é tudo muito estranho, né? A hipocrisia de muita gente está vindo à tona enquanto as máscaras caem. Nós tivemos esse final de semana, um dos temas mais debatidos aí nas redes sociais, a Cláudia Leite promovendo mega aglomeração, ela que tinha chamado o presidente Bolsonaro de genocida por ir numa padaria sem máscara, né? Daniela Mercury, idem, e por aí vai. Então, essa turma toda politizou a pandemia desde o começo, com muita arrogância e falta de conhecimento, né? Rotulou os demais, negacionista, insensível, não liga para vidas, e agora estamos vendo isso, né, acontecer aí. Em vez de forçar uma humildade maior, uma reflexão com mais serenidade, como você colocou, as pessoas vão dobrando a aposta, né? É a pandemia dos não vacinados. Ops, não é bem isso. Não, mas é porque não vacinaram que tem a nova cepa. Não, mas vem cá.
Vamos olhar para trás, é que nem na minha área de economia, né? A mídia adorava dar espaço para os mesmos suspeitos de sempre, né? Delfim Neto, Maria Conceição Tavares, Bresser Pereira, os caras só erravam, né? Mas eles estavam sempre lá para explicar o que aconteceu de errado e falando que agora vai. Né? Por que não vamos escutar com um pouquinho mais de humildade aqueles que, por exemplo, alertaram que isso poderia estar acontecendo? Então, eu não sei a resposta, eu não sei o que causou essas novas cepas, essas novas variantes. O que eu sei é que tinha gente alertando que isso ia acontecer e tinha gente prometendo a volta à normalidade, uma panaceia, se a gente estendesse o braço, não falasse mais nada, não questionasse qualidade de vacinas e fosse para casa como um bom gado, né? Como alguém bovino. Outra coisa que eu não estou entendendo muito bem é o foco demasiado em casos. Número de casos. A gente já sabe que a vacina não impede realmente contágio e disseminação, né? Então, por que essa obsessão com casos? O que eu quero saber é se as pessoas estão sendo hospitalizadas ou morrendo, acima de tudo morrendo, né? E isso interessa muito mais para a política pública. Lembrando que existe sempre um trade-off. Pessoas morrem de várias causas. A economia, a gente já concluiu, quero crer, que importa, né? Não é só o Bolsonaro mais que pensa isso. Acho que todo mundo entendeu. Então, nós temos que discutir de forma séria, de forma madura, né? Ao contrário daquilo que a gente vem vendo desde o início. Né? Você é negacionista, eu me preocupo com os outros, você só quer saber de especulador e você não liga para a ciência. Né? Bom, até agora quem falou muito em nome da ciência não entregou o prometido. Eis o ponto, eis o fato. Então eu acho que é um momento de maior humildade para todos nós. A OMS não me representa, a OMS errou muito desde o começo e é um puxadinho da ditadura chinesa, liderada pelo aquele Tedros Adhanom, que é um revolucionário marxista da Etiópia. Então, eu não vou achar que é verdade estabelecida na Terra aquilo que a OMS concluir desse estudo. Mas eu espero que seja exatamente isso, um caso de maior transmissibilidade com menor agressividade ou óbito, porque aí, se for isso, nós estamos, talvez, quem sabe, transformando essa pandemia em algo endêmico. Todo ano tem vírus, todo ano tem flu season, vacinas que vão evoluindo e, lamento lembrar disso, não é insensibilidade, é realismo. Todo ano morrem milhares de pessoas de gripe. Agora, deixa eu colocar aqui um tema para a gente discutir e ouvir também a opinião de vocês, que é justamente sobre a vacinação na África do Sul. Porque alguns especialistas relatam que essa situação, com essa criação de uma nova variante, vem também da falta de vacinação por conta da escassez da distribuição, por conta da desigualdade. Vocês não acham que o mundo deixou de olhar um pouco para a África nessa questão da vacinação? Os países também mais desenvolvidos não deveriam ter dado um auxílio um pouco maior no que se refere à vacinação? Porque se nós formos analisar em âmbito de porcentagem, a África tem 6,6% da sua população vacinada. Isso é um número muito pequeno se comparado a outros países, como por exemplo o Brasil. Faltou um olhar um pouco mais aprimorado para a África, Piperno? Claro que faltou. Todo mundo prometeu vacinas para a África, milhões de vacinas para a África, laboratórios, governos. Aliás, esses últimos encontros aí de G20 e tudo mais, todo mundo foi, de novo, unânime em apontar que não, vamos realmente colaborar, vamos ajudar a África. Não chega lá alguma coisa, mas é claro que é muito pouco e é óbvio que a África hoje sofre muito mais do que os outros continentes com isso. A África e os países que vacinaram pouco. Exemplo, a Rússia. A Rússia hoje tem mais de 1.000 mortes por dia. E o índice de vacinação é muito baixo. Faltou vacina? Não. A população simplesmente não quer. Tem posto de vacinação, tem oferta de vacina em qualquer lugar por lá. Inclusive Moscou adotou algumas medidas aí até de incentivo e essas medidas não resolveram absolutamente nada. A vacina, ela vai determinar a imortalidade? É óbvio que não. Mas a vacina reduz exponencialmente os riscos. E, por exemplo, aqui em São Paulo, a gente tinha, não faz muito tempo, as UTIs aí com 95%, às vezes 100% de lotação por conta de casos de Covid, hoje baixaram para 20%, 30%, felizmente. Então, é claro que hoje os efeitos, eles são muito menos temerários do que eram, por exemplo, em março e abril, graças à vacinação em massa. Agora, está resolvido o problema? Não. Temos todas as informações que a gente realmente precisa? Não. Essas novas cepas trazem algum risco adicional? Vamos ficar sabendo agora.
Agora, Constantino, essa questão da falta de vacinação não é um problema específico do país África do Sul, mas também do continente. Se a gente analisar, Marrocos tem menos de 10%, Egito menos de 5% da sua população vacinada, isso influi ou não? Paulo, eu não sei a resposta, mas eu sei que os dados jogam contra essa tese implícita na sua pergunta. Primeiro lugar, porque essa nova cepa teria surgido perto da região de Johannesburg, que é um dos lugares mais ricos da África e mais vacinados, portanto. Né? Não aconteceu onde tem menos vacina. Segundo, porque os números da África como um todo não são ruins. A própria África do Sul tem uma curva muito parecida com os Estados Unidos ou Reino Unido, só que com menos mortes. Então, aí a saída da turma vai ser dizer que é subnotificado o número de mortes, mas aí a gente está lidando com quem, então? Então não dá para confiar nos dados, mas os dados oficiais da África do Sul não são ruins. Então, de novo, né? Se os o dados problema de morte, é ter vacinado né? só... Os dados de morte. Os dados de morte. Sim, eu me referi aos dados de vacinação. A vacinação na África do Sul é ruim. Mas então, Paulo, com bem menos vacinação tem menos mortes. Então, eu não sei por que também o motivo de tanto escândalo e falar que o mundo errou com a África. A África, primeiro que eu não sou socialista, eu não acho que tem que ser a cada um de acordo com a sua necessidade na vida. Né? Porque se for assim, é um argumento muito perigoso. Tem muita gente que morre em assalto, né, e não pode ter carro blindado. Então, não faz sentido alguém ter dinheiro para ter um carro melhor, enquanto que o outro não blindaram o carro dele. Então, esse é um argumento do Tedros Adhanom, que é um argumento socialista, né? O mundo tem que ser equitativo em termos de distribuição de vacinas. Eu não penso assim. Agora, mesmo assim, né? A África tem menos vacina, como você apontou, e menos mortes. Bruna, eu quero te ouvir também. Pois é, mas eu ia falar justamente isso, porque eu abri aqui a tabela e é impressionante que a África do Sul, que é o que aparece mais próximo dos outros países na lista, está abaixo de todos os países que tiveram uma ampla cobertura de vacinação, né, por percentuais altos, Brasil, Estados Unidos, França, Alemanha, Chile, veja, vários, e a África do Sul está lá embaixo, e os demais países africanos vêm depois da África, na questão justamente de casos e mortes. Então é engraçado, porque aí a gente observa que talvez essa obsessão com vacinação, que eu acho compreensível, tá? Porque se você pega os países com maior densidade populacional em cidades, países com grandes cidades, é claro que o pânico coletivo é um problema, as pessoas precisam continuar trabalhando, né? E eu não tenho dúvida de que essa obsessão de todo mundo por achar uma solução era porque as pessoas queriam voltar, né? Retomar o trabalho. E justamente porque são cidades em que a economia é importantíssima. Então, as pessoas falaram, não, tudo bem, precisamos de uma solução, ainda que seja uma solução intermediária, que vai ajudar. Então, eu compreendo essa busca por uma política de vacinação, eu compreendo. Mas quando a gente vai ver a realidade dá um tapa na nossa cara, porque justamente na África, onde houve pouca vacinação, não tem muita diferença, né? Aliás, os números são melhores em todos os países, né? Então, seria mais interessante ainda a gente ver como que os cientistas vão se pronunciar a esse respeito. É um dado interessante para a gente compreender melhor o comportamento do vírus, né? Lembrando sempre, é claro, que qualquer análise que a gente fizer sem comparar a densidade populacional dos focos de infecção é uma análise ruim, porque realmente todas as cidades que têm uma densidade populacional alta, claro, serão focos onde a infecção será maior, sem contar ainda clima, né? A gente já viu, isso já foi falado, que no inverno isso é piorado. Então, são muitas variantes para a gente colocar na equação, viu, Paulo? Por isso que eu acho complicado, assim, essa questão de colocar tudo na conta da vacina, né? Vamos imaginar um país com uma densidade demográfica baixíssima, uma vasta extensão territorial, sei lá, um ser humano a cada não sei quantos metros quadrados. Veja, será que uma política de vacinação seria a coisa mais importante do mundo? Talvez não, né? Então, eu acho que a realidade ela é complexa e as obsessões humanas são muitas vezes tolas e dogmáticas. E eu acho que é muito interessante a gente se deixar confrontar pela complexidade da realidade para deixar a inteligência fluir sem ser bloqueada pelas obsessões, pelos dogmas, né, da imaginação. Serrão, para a gente fechar esse assunto. Nessa pandemia, estamos vendo uma combinação perigosa da era da incerteza com a era da esperteza. Meu sexto sentido me diz que breve teremos o lançamento de um grande remédio milagroso, além das vacinas, que vai curar o Covidão. Isso vai representar trilhões de dólares em lucro para a indústria farmacêutica. Por enquanto, essa marketagem do terror está tendo muito bom resultado.